da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. O Senhor nosso Deus está aqui. 1 Samuel capítulo 14. Estamos já há alguns dias meditando nestas porções da Sagrada Escritura que são pouco comentadas, e há ensinos profundos. Diga glória a Jesus. Há ensinos profundos e verdadeiros para nós aqui. Diga glória a Jesus. Vamos começar a meditar ali em alguns versículos do início. Capítulo 14 de 1 Samuel. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém não o fez saber a seu pai. Versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos à guarnição destes incircuncisos, porventura obrará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão. Isto nos será por sinal. Diga glória a Jesus. Versículo 13. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás deles, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terras que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era um tremor de Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Versículo 24, preste atenção. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porque Saul conjurara o povo dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que eu me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Mas ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se-lhe os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Mas disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolavam no chão, e o povo os comia até com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse Saul:
aleivosamente obrastes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolavam ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou o Senhor. Diga glória a Jesus. Temos ensinamentos profundíssimos aqui da palavra de Deus, irmãos, e precisamos atentar para podermos compreender. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz João 8,32. Para ser liberto é necessário conhecer a Escritura Santa. Jeremias 9,23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e o rico na sua riqueza, e o forte na sua força. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Irmãos, tem gente que entra dentro de uma igreja e quer assim receber um passe de mágica. Deus não faz isto. Deus quer que você o conheça, e isto se dá por ouvir a palavra de Deus com atenção, e ouvir com o coração, ouvir com humildade, para deixar a palavra de Deus contrapor-se aos seus pensamentos e humilhar-se, recebendo os pensamentos de Deus como verdadeiros, reconhecendo os seus como falsos. Diga glória a Jesus. E como Oséias 4,11 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Uma pessoa é destruída por não ter conhecimento de Deus. Por que isso? Porque não basta apenas abrir a boca e falar com Deus. Ai, pastor, eu não sei orar, mas eu falo do meu jeito mesmo. Fala do seu jeito mesmo? Tudo bem, não vai ser ouvido. Ai, pastor, o que é isso? Porque se não for do jeito de Deus, não é ouvido nunca. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, diz em Tiago capítulo 4. Jesus ensinou os discípulos a orar. Jesus disse: quando orardes, orareis assim. E diz ali em Mateus capítulo 6, a continuação, como se deve fazer. Mas para isso, então, é necessário conhecer ao Senhor. E por isso que é necessário prestar atenção na palavra de Deus. O primeiro exemplo dos terrenos ali da parábola do semeador, que está tanto em Mateus 13, quanto em Lucas 8 ou Marcos 4. O primeiro dos terrenos era o terreno à beira do caminho, que era a semente que caía à beira do caminho, mas era uma terra muito pisada, muito dura, a semente não penetrava, vinham as aves do céu e comiam a semente, lógico, não ia nascer nada nunca. E Jesus, explicando a parábola, disse que o terreno à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não compreendem. E vem o diabo e leva. Quer dizer, repita comigo, é necessário entender a palavra de Deus. Romanos 12,2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Jesus. Irmãos, este episódio que lemos aconteceu há quase 3.000 anos, até um pouco mais. A instauração do reino de Deus. Israel estava em estado de anarquia, como diz o livro dos Juízes, em que não tinha rei e cada um fazia como bem parecia aos seus olhos. O povo estava desunido e desorganizado. Deus começou uma obra com o profeta Samuel, continuou com Saul. Por causa da queda de Saul, Deus teve que escolher um substituto, que foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aqui nós estamos no início do reinado de Saul, em que havia muitos inimigos em Israel, um deles os filisteus, um povo que havia ao sul de Israel, um povo que hoje não existe mais, porque já foi consumido nas guerras passadas. O texto aqui fala de Jonatas, que era filho de Saul. Saul, como já dito, o primeiro rei de Israel. Irmãos, Jonatas era príncipe, mas era um servo, porque aqui diz a palavra do Senhor que ele viu a batalha, estavam os judeus e os filisteus. A batalha não se resolvia, não se decidia, o exército inimigo era muito mais poderoso. Já vimos domingo passado que o exército inimigo tinha armas de guerra e os hebreus, o povo de Israel, não tinha, estavam despreparados. O inimigo estava prevalecendo, mas aqui nós vemos um príncipe que, não se conformando com aquela história, ele se voluntariou para batalhar no nome do Senhor. Repita comigo: Jonatas era príncipe, mas era
servo. Irmãos, Deus não nos chama para uma posição cômoda, Deus nos chama para uma batalha, para uma guerra, Deus nos chama para sermos vencedores. Irmãos, Jonatas, filho do rei, ele era mais guerreiro do que todos, ele não ficava em uma posição distante, ele se relacionava com o povo. Jonatas era um homem de muitas e profundas amizades. Aqui ele estava em um só coração com o seu escudeiro. O escudeiro era um subalterno. Jonatas poderia assim ignorá-lo, mas não. Jonatas se relacionava tanto que o escudeiro estava em um só coração com este príncipe. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Jonatas estava interessado na implantação do reino de Deus. O reino de Deus naquela época era o reino físico, terreno, geográfico de Israel. Hoje o reino de Deus é espiritual, porque Jesus disse em João 18 ali para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que não fosse entregue a ti, mas agora o meu reino não é daqui. Em Lucas 17 Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Irmãos, hoje o reino de Deus é formado por todos aqueles que foram salvos por Cristo Jesus e cheios do Espírito Santo. Colossenses 1,13, ele vos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Diga glória a Jesus. Então o reino de Deus hoje não é uma igreja, não é um país, não é uma região geográfica, não é uma denominação. O reino de Deus hoje é universal em todas as nações. Como diz ali em Apocalipse 7,14, quem são estes de brancos vestidos? Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 5 diz ali que são de todas as tribos, línguas, povos e nações. Diga glória a Jesus. Jonatas estava interessado na implantação do reino de Deus. Irmãos, Jonatas não estava interessado no seu reinado, não estava interessado no seu ministério. Irmãos, tem gente que faz alguma coisa, aliás, que não faz alguma coisa por alguém, porque isso não vai redundar em nada para o seu ministério. Não, pastor, porque eu estou preocupado com o meu ministério. E Deus está preocupado com o reino dele. Deus não tem compromisso com ministérios particulares. Deus tem compromisso única e exclusivamente com o seu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a forma certa de orar. Diga glória a Jesus. Por que Jonatas foi abençoado? Porque ele estava trabalhando pela implantação do reino de Deus. Irmãos, Jonatas era um homem de muita fé. Porque aqui ele disse, né, o Senhor pode vencer com muitos ou com poucos. Jonatas era um homem de muito amor. Ele amou intensamente Davi, como ele amava a sua própria alma. Diga glória a Jesus. Jonatas é um dos personagens bíblicos que tinha a maravilhosa natureza de saber ser o segundo. Até Saul, pai de Jonatas, se irritava com ele, dizendo assim: é filho de perversa em rebeldia, pois enquanto estiver vivo o filho de Jessé, não subsistirá o teu reino. Mas ele nem queria mesmo isso, porque Jonatas disse: Davi, eu sei que um dia meu pai morrerá, e tu estarás no trono de Israel, como o Senhor já te disse, e eu serei o segundo contigo. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem muita gente que tem até chamado de Deus, mas não sabe ser o segundo. Ele quer aparecer, ele quer brilhar sozinho, ele quer brilhar na sua própria órbita. Faz misericórdia. O Senhor não tem compromisso com gente assim, com franco-atiradores. Faz misericórdia. Freelancers. Faz misericórdia. Que horrível. Gente que não tem compromisso com ninguém. Não. Deus age naquele que tem compromisso com o reino de Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, repita comigo: o reino de Deus, na época que era Israel,
foi implantado pela mão de homens valentes. Saul era homem de guerra. Jonatas, homem de muita coragem. Mas aqui ele foi lutar no território do inimigo. Ele foi lá onde o inimigo estava. 1 Crônicas 11 fala ali a lista dos valentes que Davi teve. E diz claramente que foram eles que ajudaram Davi a consolidar o reino. Irmãos, o Senhor está procurando crentes valentes para implantar o reino de Deus hoje em muitas vidas. Mas para isso não pode ser medroso. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Diga glória a Jesus. Tem gente que fica usando até versículo bíblico para fugir disso, que fica com falsa humildade. Ai, pastor, mas eu sou tão pequenininho. Para com esse tão pequenininho. Que isso assim soa até antipático e irritante. Faz misericórdia. Isso é desculpa de quem não quer trabalhar com essa tão pequenininho. Jonatas também era, o inimigo era muito maior. Ele era sozinho. Foi com o escudeiro, foi e venceu. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor procura homens valentes para implantar o reino de Deus. Meu amado irmão, para ser crente tem que ser valente. Quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas e todo que ama e comete mentira, o lugar deles é no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Diz Apocalipse 21:8. Gente que não se decide, gente que não se expõe, gente que não se declara como de Jesus, não serve. Jesus disse, Lucas 9:36, quem de mim ou de minhas palavras se envergonhar, também o Filho do Homem dele se envergonhará. Diga glória a Jesus. E repita comigo, hoje, no Novo Testamento, o crente também tem que ser guerreiro. Hoje também. Por que o crente tem que ser guerreiro? Tem um capítulo da Bíblia falando sobre a armadura de Deus, Efésios 6. Não temos que lutar contra carne e sangue, etc e tal. Mas vestindo os lombos com a justiça, calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados malignos, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, diga glória a Jesus. Tem que ser guerreiro. Não é espectadores. Irmãos, uma coisa que não combina nunca com o Evangelho de Jesus Cristo é frequentadores de igreja. E infelizmente aqui ainda tem frequentadores de igreja. Tem gente aqui que faz 5 anos que vem aqui, mas que eu não posso, como pastor, dizer claramente que é uma pessoa com quem eu posso contar, ou com quem Deus possa contar. Porque é um frequentador, é bonzinho, muito simpático. A gente se cumprimenta, ele dá até 3 beijinhos assim, faz misericórdia. Mas não dá para dizer que é alguém ali que está ali para valer. Se cair um endemoniado do lado dele, acho que ele sai correndo. Faz misericórdia. Não, irmãos, não combina nunca. O Evangelho de Jesus é cruz. O Evangelho de Jesus é exposição. O Evangelho de Jesus é definição. Nunca se esqueça que o morno é aquele que repugna o nosso Deus. Diz lá em Apocalipse 3 sobre a igreja de Laodiceia. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, você que é frequentador de igreja, saiba que você está redondamente errado. Diga glória a Jesus. Completamente errado. Para ser de Jesus tem que ser declarado, tem que ser guerreiro e tem que lutar por Ele. Para isso também trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o servo de Deus tem que ser guerreiro. A nossa espada é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz Efésios 6.
E nós temos que saber manejar. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, a forma certíssima de vencer qualquer tentação, de vencer o diabo, de vencer o mundo, é pela palavra de Deus. É conhecendo a palavra de Deus e sabendo qual a palavra usar no momento certo. Isso traz vitória em qualquer coisa. Assim Jesus venceu no deserto o próprio Satanás. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz João 16:33. Diga glória a Jesus. Quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. João 8:51. Glória a Deus. Irmãos, os filisteus estavam acampados na cidade chamada Micmas. Diz ali, a partir do versículo 2 do capítulo 13. Micmas. Micmas em hebraico significa oculto. Era no território de Israel, na tribo de Benjamim, pertinho de Gibeá, que era a capital na época do rei Saul. Quer dizer, o inimigo estava quase na capital de Israel. Dentro do território do povo de Deus estava ali o inimigo. Irmãos, isso significa hoje o diabo. Os filisteus hoje representam o diabo. Isso significa que o diabo quer entrar na vida dos crentes, e muitas vezes ele entra. O crente não fica endemoniado, mas com áreas de sua vida sob o domínio do diabo. Tem muito crente que tem áreas da vida sob o domínio de Satanás. Irmãos, Micmas significa oculto. O diabo quer reinar nas áreas ocultas da nossa vida, as regiões obscuras da nossa personalidade. Irmãos, é coisa assim que a pessoa não fala para ninguém, é coisa que ninguém vê, é coisa que passa em oculto, passa em particularidades. Irmãos, tem gente que tem a sexualidade dominada pelo diabo, é crente, mas tem uma mente perversa, pecaminosa, que tem desequilíbrios sexuais, patológicos quase, para não dizer psiquiátricos. Fazem misericórdia. A Bíblia diz isso, aqueles que têm olhos de adultério, crente que tem pensamentos horrorosos, que tem malícia nos olhos. Jesus diz que a candeia do corpo são os olhos. Se os olhos são bons, o corpo tem luz. Se os olhos são maus, o corpo é tenebroso. Irmãos, então, áreas obscuras, sujas da vida. E o diabo está lá reinando. E o cara diz, não, pastor, eu sou crente, eu não tenho demônios. Só que a vida está endiabrada. Faz misericórdia. Regiões obscuras da personalidade. Sabe outra coisa? Inveja. Tem crente aqui dessa igreja com inveja. Só que inveja do diabo. E daí você diz assim, não, o diabo não pode entrar na vida de um crente. E está ele lá podre de inveja. Realmente o diabo não pode entrar, ele já entrou faz tempo. Faz misericórdia. Irmãos, isso que significa os filisteus em Micmas. Significa o inimigo nas regiões ocultas, dentro do território do povo de Deus. Quer dizer, dentro da vida do crente. Só que aqui diz que Jonatas não aceitou aquilo. Ele se levantou, ele foi sozinho, e o Senhor obrou um grande livramento. Diga glória a Jesus. Quer dizer, tudo isso se resolve com uma iniciativa de fé. Diga glória a Jesus. Irmãos, Micmas significa aquilo que nós não queremos expor, aquilo que nós não queremos enfrentar. Repita comigo, o crente verdadeiro não pode se conformar com uma situação errada na sua vida. Ele não pode se conformar, irmãos, nem que faça 20 anos, não pode se conformar de jeito nenhum. A mulher encurvada, estava encurvada, fazia 18, Jesus foi lá, pôs a mão e ela se levantou. Para não dizer, eu parei de Betesda, que fazia 38. Diga glória a Jesus. Irmãos, diga glória a Jesus. Irmãos, vamos prestar atenção que o nosso Deus está falando pela palavra, preste atenção. Micmas, áreas obscuras da nossa vida, dominadas pelo diabo. Irmãos, avareza.
Problemas conjugais, problemas com pais. Tem muita gente que já é casado e tem problema com o pai até hoje. Assim, guarda uma certa irritação com os pais, uma falta de paciência. O pai ou a mãe não pode falar coisa nenhuma que já desboca, já perde a razão, perde a educação. Problemas com os irmãos de carne. São coisas obscuras que a pessoa assim relega, não quer pensar nisso. Mas o diabo está lá reinando. E isso tem que ser desfeito. Você aceita o diabo na sua vida? Você quer o diabo na sua vida? Sim ou não? Então o que você vai fazer? Você vai deixar ele? Não, pastor, Deus vai tirar. Não vai mesmo, porque é você que tem que tirar. Diga glória a Jesus. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios. Nunca faça essa oração: Senhor, tire esse demônio de mim. Nunca faça, porque essa é uma oração errada. Deus não faz isso, é você que tem que fazer em nome de Jesus. Nunca ore assim: Senhor, tira o demônio dela. Não, você que tem que expulsar em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. É você que tem que fazer isso. Ai, pastor, você está pequenininho. Não, não é que você é pequenininho, é que você não tem fé nenhuma. Você tem nome de crente, mas não é. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. É você que, e enquanto você, e não adianta o pastor expulsar, o pastor expulsa, o diabo volta. Diga glória a Deus. Você pode, meu amado, morar numa casa de crentes, só tem crente dentro da casa. Mas não adianta, você tem que ser um. Porque mesmo você estando rodeado de crentes, os crentes não podem entrar dentro da tua alma, dentro do teu coração, da tua mente. Diga glória a Jesus. Só Jesus pode, só o Espírito Santo de Deus pode. Irmãos, então, essas áreas obscuras, irmãos, falta de sinceridade, falta de caráter. Tem gente que vende uma cara de bonzinho para os outros, e ele sabe que ele mesmo vale nada. Ele não tem palavra, ele não mantém as coisas, ele é falso, ele é meio traiçoeiro. Isso tem que ser resolvido na tua vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, veja só que coisa profunda que é, tanto este texto quanto a Bíblia inteira nos ensina. Repita comigo: a vida é um conflito. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse está ensinado que a vida é um conflito. Começou ali em Gênesis capítulo 3, com o tentador entrando ali e tentando desfazer toda a obra do Senhor. Termina no livro do Apocalipse, já não é mais uma serpente, agora já é um dragão, tentando tragar, tentando consumir, tentando destruir tudo que possa ser da parte de Deus. Conflito começo ao fim. Jesus veio, a primeira coisa que ele se deparou foi com o diabo, já se manifestando lá quando ele nasceu, porque o Herodes já queria mandar matar. Quando recebeu o Espírito Santo, o diabo no deserto. Em todo lugar onde ele ia, eram os endemoniados caindo, e a raça de víboras, os filhos do diabo, que eram os fariseus, perturbando, sem parar. Irmãos, a vida é um conflito. Diga glória a Jesus. Por que é um conflito, irmãos? Porque existe a vontade de Deus, existe a vontade do diabo e existe a vontade dos homens. Se tem 6 bilhões de habitantes na Terra, então tem 6 bilhões de vontades. Imagine quanto conflito que tem nesse mundo. Faz misericórdia. 6 bilhões de pessoas, cada um querendo uma coisa. E Deus, com a sua santíssima e infinita vontade, boa, perfeita e agradável. Diga glória a Jesus. Por isso que existe tanto conflito nesta terra. O diabo se opondo a tudo e a todos, e o servo de Deus que quer se achegar a Jesus, tendo que se negar a si mesmo, inclusive, se quer vencer esse conflito. Diga glória a Jesus. Repita comigo: existem muitos conflitos dentro de nós. Irmãos, tem gente que acha que não tem conflito nenhum. Sabe por quê? É porque, a bem da verdade, ele não está vivendo, ele está se divertindo. Acontece isso muito com os jovens. Os jovens que acham que por sua faixa etária eles podem se viver na irresponsabilidade, eles têm 1 milhão de conflitos, mas eles não param para pensar nisso. Eles levam a vida brincando assim, vai numa boa.
Irmãos, e daí quando vem na igreja, é assim um show de emoções. Chora, levanta a mão, sapateia, sobe para cima, sobe para baixo, e vai, e volta, etc e tal. E vai levando a vida. Só que a hora que precisa amadurecer, ele tem 1 milhão de conflitos para resolver. Porque enquanto ele brincou, não resolveu nenhum. E tem que resolver. E a vida não anda enquanto não for resolvido um a um. E isso acontece com todos. Nem Jesus foi diferente. Diga glória a Jesus. Tem que vencer todos os conflitos. É muito significativo isso aqui, irmãos. Jonatas vencendo os filisteus em Micmas. Quer dizer, enfrentando os conflitos sérios e profundos. E além do que, irmãos, é uma luta muito grande. Porque aqui está escrito que foi a primeira derrota. Nós lemos ali o versículo. Diga glória a Jesus. Versículo 14. E sucedeu esta primeira derrota. Quer dizer, não foi resolvido o assunto ali. Foi a primeira batalha. Repita comigo. A vida verdadeira consiste em enfrentar os conflitos.